Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente, senhores vereadores, a quem está nos ouvindo em casa. Eu agradeço esse momento de tribuna. Estava falando para o Calinho que se ele não tivesse sentado aqui eu ia embora, eu não ia falar. Porque ele passou na minha sala esse dia lá no fórum, ele soube do projeto e disse, meu Deus, doutora, o que eu posso fazer para ajudar? Eu digo, vamos lá, preciso oficializar o projeto aqui na Câmara. Obrigada. Porque, na verdade, Itajaí já conhece o projeto, está amplamente divulgado, mas eu preciso cumprir algumas formalidades, né, determinadas pela nossa organização, e uma delas era realmente vir aqui na Câmara de Vereadores e conversar de forma oficial com todos os senhores, para colocar dessa histórica iniciativa de um integrante do Judiciário em tentar fazer alguma coisa acontecer sem qualquer interesse partidário. Político, sim, e faço política há muitos anos e todos os senhores me conhecem, já moro em Itajaí há mais de 30 anos, é a cidade que eu adotei como minha e a defendo de todas as formas possíveis, de acordo com aquilo que eu entendo que é certo. Mas não é partidária, mas ela é suprapartidária, porque à frente desse trabalho da primeira vara criminal, e também como voluntária no Instituto Estrela de Isabel, junto com a Lilian, que é minha companheira, que tem um trabalho que já é conhecido de todos. Hoje nós estamos aí com 85 pessoas em acolhimento, em 7 casas em Itajaí, mais uma em São Bento do Sul, e 103 funcionários. Estamos numa entidade não governamental que começou bem pequenininha, mas que hoje está tomando uma proporção, e até a Lília veio de uma audiência no Fórum de Tijucas e recusou o convite para receber, enfim, fazer um convênio como eles queriam, que não estava dentro do padrão já estipulado pelo nosso Conselho Gestor. Então, esse trabalho todo à frente da vara criminal e também no Instituto Estrela de Isabel tem feito com que a gente refletisse muito sobre algumas questões ligadas à área de segurança pública e áreas sociais, enfim. Mas, especificamente quanto à questão da área de segurança pública, é que nós encampamos esse projeto. E gostaria de justificar para os senhores o porquê da minha estada aqui, o porquê do meu pedido hoje, buscando sensibilizar cada um de vocês, cada um dos senhores, para que sejam nossos parceiros nesse projeto e que Itajaí realmente dê um exemplo nacional de união em prol de uma causa suprapartidária. Todos nós sabemos, e qualquer dona de casa que está nos assistindo sabe, que todo o aparato do Estado está voltado ao agente criminoso, todo. Forma legal, com políticas públicas, bem ou mal, eu não vou entrar nessa seara de discussão, mas bem ou mal está voltado ao agente criminoso. Posso falar de um bom exemplo, que é a Canhanduba, que tem no meu colega Pedro Carvalho, o juiz corregedor, que de 490 detentos ali em regime fechado, 300 exercem atividades ou profissionais ou estudam. E recebem salário. Nós temos ali a Fischer, do Dalina e várias outras empresas instaladas ali. Se os senhores não conhecem ainda, façam favor, vão conhecer esse trabalho que é muito bem feito. Então, veja que nesses aspectos do agente criminoso, embora o Brasil não seja modelo para ninguém, mas temos alguns exemplos positivos. E a Constituição Federal, ela prima em toda a sua essência pela proteção à família, como a instituição mais importante da sociedade. E para proteger a família do agente criminoso, ela instituiu o auxílio reclusão. Então, quando o provedor ele está preso, a família, se tem algum benefício previdenciário, recebe esse auxílio reclusão. Muito bem. Na questão da vítima, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Nós temos, para não dizer que nada, mas nós temos aí, a partir de 2008, uma reforma no Código de Penal e Processo Penal,
que trouxe o dever do juiz de intimar a vítima dos atos processuais. Porque antes o que acontecia? A pessoa ia lá na delegacia, registrava um boletim de ocorrência, daqui 2 anos, 1 ano, ela era chamada para uma audiência do fórum e nem sabia no final da sentença do seu caso. Hoje já mudou, o juiz ele tem que intimar a vítima de que houve uma sentença, de que tem audiência, então ela fica acompanhando o processo. Muito bem. Também nos crimes de menor potencial ofensivo, há uma visibilidade da vítima, porque ela é colocada frente a frente com o agente criminoso para tentar uma composição. Mas isso nos crimes pequenos. Muito bem. Maria da Penha, violência doméstica e familiar. Também temos uma lei que regulamenta essa proteção, mas que não está devidamente implantada no Brasil. É uma lei nova, mas que tem muito que avançar ainda. Mas e as outras vítimas? A vítima do abuso sexual, a vítima do roubo, a vítima de um acidente automobilístico, que ficou com seu corpo maculado, que ficou muitas vezes com sequelas emocionais, porque cansamos de ver aí na imprensa uma pessoa com arma na cabeça, que foi aterrorizada, enfim, que tem medo de ir à rua, que se cerca, se acaba se encarcerando dentro da sua própria casa, ao contrário do que deveria ser, mas acaba acontecendo isso, porque ficou traumatizada. Essa vítima, ela não tem apoio material, ela não tem apoio psicológico, ela não tem um apoio médico e não tem uma assistência jurídica. Se ela tem condições financeiras, ela consegue, de uma certa forma, dar conta das suas demandas. Mas a pessoa pobre não tem nada, absolutamente nada. Por vias transversas, ela ocupa a fila do INSS, ocupa o sistema público de saúde, mas não se sabe no Brasil hoje quantas vítimas nós temos. Procurei estudar, procurei verificar o que eu podia trazer de elementos para esse debate. Então, eu busquei no site do CNJ, tínhamos até ontem em torno de 548 mil pessoas segregadas no Brasil. Se para cada uma pessoa presa nós temos uma vítima, então nós temos 548 mil pessoas vítimas. Num raciocínio simplista, sem se atentar que vários crimes têm diversas vítimas. Mas nesse cálculo do CNJ, e ele corrigiu alguma coisa ontem, no transcorrer do meu processo, nesse cálculo do CNJ não está incluído os dados estatísticos, não estão incluídos os dados estatísticos dos crimes que as pessoas estão em situação de fuga. Os mandados de prisão expedidos e não cumpridos não estavam incluídos, porque também fizeram vítimas essas pessoas. E a partir de ontem sabemos que são 322 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos, e que se fossem cumpridos não teria como, porque não tem lugar no sistema carcerário para todas essas pessoas, mas essas pessoas têm vítima. Têm vítima. Não estão presas, mas elas fizeram vítimas e elas existem em algum lugar. Nesse cálculo do CNJ também não estavam incluídas as prisões domiciliares, que o CNJ corrigiu ontem, por um acaso. Acho que alguém andou me escutando. Corrigiu ontem. Tá? E também não está nesse cálculo, mas que o CNJ ainda não corrigiu, porque não buscou o número de vítimas, e sim o número de reclusos, as inúmeras vítimas resultantes dos atos infracionais praticados por adolescentes infratores. Então, na verdade, nós não sabemos quantas vítimas nós temos. E não existe nenhum cálculo, nenhuma pesquisa e nenhum método científico que possa nos trazer esse resultado. Ontem o CNJ publicou, nós temos aí quase 1.200.000 pessoas no cálculo do CNJ, mas que ele ainda traz alguns questionamentos se a gente quiser encontrar a vítima. Muito bem. Mas tem no Ministério da Justiça uma pesquisa que diz que somente 30% dos casos são noticiados. Desses 30%, os que são noticiados com certeza são os homicídios e os acidentes automobilísticos, porque homicídio se tem um corpo, então é obrigado a ter o registro, E o acidente porque tem o seguro, então para receber o seguro você é obrigado a fazer o BO.
certo? E esses 70% da população que não registra suas ocorrências, onde estão? Numa regra de 3 bem simples, eu volto a dizer, sem nenhuma metodologia científica, nós chegamos em um cálculo de 1.800.000 vítimas nesse meu dado antigo, não o de ontem. Com o de ontem nós podemos triplicar esse número e eu penso que chegamos aos 3 milhões de vítimas, que estão por aí e que não se sabe onde, nem por que são vítimas, e nem que tipo de sequelas têm essas vítimas. Enfim, o que o Brasil está fazendo com elas, nós não sabemos. O Brasil não fez a sua lição de casa com relação a essa questão. E isso me envergonha como brasileira. Me envergonha. Não é só a questão da saúde, que como vocês estão colocando aqui. É um todo. Porque nós pagamos impostos e o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Então, é impossível que a gente não coloque realmente cada coisa no seu lugar. Então, o que nós vamos fazer diante desse contexto aí? Resolvemos tomar uma iniciativa, fazer alguma coisa, porque não basta o discurso tem que vir acompanhado de uma ação proativa, e foi o que fizemos. Então, vamos buscar discutir isso no Congresso Nacional. Vamos fazer uma equipe, um grupo de parlamentares, de autoridades, e vamos levar esse problema para o Congresso Nacional. Não nos contentamos com esse raciocínio. Por quê? Porque a comunidade não iria ficar sabendo, porque lá não teria nenhuma legitimidade real, e porque daqui a pouco estaria engavetado como tantos outros que passaram por aí. Aí descobri que no artigo 245 da Constituição Federal tem um artigo que fala que o poder público tem que regulamentar essa questão relacionada à vítima, e ele está lá há um quarto de século. Passou a PMDB, passou PT, passou Dilma, passou Lula, passou Fernando Henrique Cardoso, passou todo mundo lá e ninguém fez nada. E a minha crítica não é governamental, é de Estado. É uma questão de Estado, é essa que precisa ser revista. Isso realmente me envergonha, torno a dizer, porque nossos representantes não estão ouvindo e não estão se dando conta da real situação da nossa população. Então, optamos em levar essa demanda ao Congresso e também à Presidência da República de uma forma que tenha a legitimidade real. Nada melhor do que um abaixo-assinado de iniciativa popular, que é trabalhoso, senhores, porque precisa no mínimo de 1,5 milhão de assinaturas. Isso não é fácil, isso é uma batalha, é uma campanha. Tem gente que diz que eu estou em campanha eleitoral. Mas não estou, eu não estou buscando nada para mim, nem serei candidata, não rivalizo com ninguém nesse aspecto, podem ficar tranquilos. Mas o que buscamos, então? Sensibilizar o Congresso para que ele se atente a essa questão. E que não aconteça com o Brasil o que aconteceu com a questão da violência doméstica e familiar. Eu não sei se os senhores sabem, mas nós só temos a Lei Maria da Penha porque uma mulher, Maria Fernandes da Penha, farmacêutica, lutou por 19 anos para ver seu processo chegar ao fim, que ela era vítima da violência doméstica. E ela ficou tetraplégica. E ela reclamou no Brasil em todas as instituições, o que seria a minha primeira alternativa. E não adiantou. O que essa mulher fez? Foi para fora. Foi buscar os organismos internacionais, OEA e ONU, e o que eles fizeram lá fora? Abriram um processo contra o Brasil, que resultou numa reclamação, e o Brasil teve puxão de orelha lá de fora. Mais uma vergonha. Aí o Brasil fez a Lei Maria da Penha. Mas só é a Lei Maria da Penha. As outras vítimas não existem. Elas não têm visibilidade nenhuma. Então vejam, se vocês pegarem aí o artigo 245 da Constituição Federal, vocês vão observar que ele fala que o poder público tem que regulamentar o direito do herdeiro e do dependente da vítima. Ele não fala da vítima. A Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição cidadã, que nasceu no momento que o Brasil ansiava por direitos sociais, matou a vítima. Num erro crasso, grosseiro da Constituição Federal, a vítima foi morta. Como se ela não existisse, de todo crime a vítima realmente morresse.
Então vejam como as coisas caminharam por esse 1/4 de século e que até hoje ninguém se deu conta que precisa incluir a vítima naquele artigo da Constituição, através de uma emenda constitucional, e precisa regulamentar o direito, então, da vítima e dos seus dependentes. Porque quando morre alguém na família, tem o filho, tem a mulher, ou tem o marido, enfim, tem alguém que precisa de amparo. E essa é uma causa justa, suprapartidária, e não é esmola. Isso não é esmola, isso é direito. É direito nosso, porque qualquer um de nós pode sair ali fora e sofrer uma violência e uma criminalidade. Qualquer um de nós, em qualquer momento. A criminalidade aumenta demais, todos os dias, em proporção numérica e em grau de perversidade. Porque o agente agressor, ele tira o objeto que ele deseja e, além disso, ele machuca, ele mutila, ele mata, sem qualquer necessidade. Porque nós perdemos os nossos valores. As famílias hoje perderam os valores essenciais. E toda a questão que os senhores colocam aqui em discussão pode ser a de nominar uma rua, de batizar com o nome de alguém, ou qualquer outra situação, toda ela, se os senhores analisarem, elas vão voltar para um único ponto: educação e família. Não tem como fugir dessa discussão. E eu não digo só da educação formal dentro de casa, eu digo da educação social, da educação coletiva, que a imprensa faz, que nós, formadores de opinião, fazemos. Aquela educação que precisa ser resgatada dentro de casa e que cada pai e mãe tem que saber que ele é que manda dentro de casa, que é o adulto que manda dentro de casa, e não ficar na mão de criança e criar criança perversa como nós estamos vendo criar. Criança que obriga pai e mãe a comprar um tênis de marca conhecida, que esse pai e mãe paga esse tênis por meses, a prestação, e que ele vale igual um fogão. Mais caro às vezes que um fogão a gás, que eu já pesquisei. Tem tênis que custa mais caro que um fogão a gás. E pai e mãe, para ser amado, vai presenteando, não dá chance para o filho de esperar e de ansiar aquele presente. Passou na TV, passou no rádio, o amiguinho tem, o pai já está entregando o presente para o filho, criando crianças perversas, crianças que estão matando pai e mãe aí fora, crianças que não estão respeitando, e se não há respeito dentro de casa, em núcleos pequenos, da autoridade doméstica, quiçá aqui fora, quem é que vai respeitar quem? Quem é que vai respeitar um vereador, um juiz, um prefeito? Se não respeita pai e mãe. Então, tudo isso volta a uma questão só. O Código Penal, ele erra, e o Código de Processo Penal, ele erra junto. Por quê? Pela defasagem e porque, quando foi escrito, avaliou que o crime só pode ser resolvido a partir da segregação de um criminoso. Não é assim que se resolve um crime. Não é assim que nós vamos resolver o problema da segurança pública. É todo um contexto de atitudes. Se nós pensarmos assim, a continuidade de um retrocesso. Nós temos que mudar o paradigma da lei. A lei, ela precisa ser vista como um todo. Nós temos um crime, o Estado, o agente criminoso e a vítima e o resultado disso. Então, temos que resolver o crime como inteiro. Só encarcerar o réu não resolve o crime, tem que tratar a vítima. É essa discussão que eu proponho com esse abaixo-assinado. É o início de uma grande discussão, na verdade. Nós não vamos nos contentar com esse abaixo-assinado, nós vamos até o Congresso, vamos discutir os parâmetros da legislação, de todos os aspectos que forem possíveis. E para isso, então, nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas em 5 estados da federação. E esse trabalho é complicado, não há oposição, ninguém é contra. É uma causa que todos aderem, como eu disse antes, qualquer dona de casa sabe disso, sabe mais do que a gente ainda, porque eles questionam, as pessoas questionam. Eu vim agora de um evento ali da Secretaria da Agricultura, com quase 150 mulheres agricultoras, onde eu fiz uma fala com elas sabem, todas elas, donas de casa da agricultura, sabem que o criminoso tem alguns benefícios, enfim, que o sistema está organizado para ele e que a vítima não tem nada. Então, nós precisamos rever toda essa questão, só que esse abaixo-assinado, ele tem algumas regras, e uma delas é que a pessoa traga consigo o título eleitoral.
Um documento que os senhores sabem que a gente não anda todo dia. Por vários motivos, que eu não vou tocar aqui, mas a gente não anda todo dia com esse documento. E se ele não tiver o título, ele é uma assinatura perdida. Então, nós nos organizamos assim, o nome completo da pessoa no abaixo-assinado, sem abreviaturas, legível, com a data de nascimento. Buscamos no site, então, o número do título de eleitor para dar validade a esse documento. E nós temos mais um problema ainda, que é um problema operacional, levar esse título de eleitor de caminhão ao Congresso Nacional, porque ele não aceita assinatura digital nem virtual. Num país em que cada brasileiro tem 3 celulares, segundo a pesquisa da Anatel, que a rede urbana tem acesso à informática, nós não podemos usar desse instrumento que é a assinatura digital. Tem que ser no papel. Tem que ser no papel. E não tem outra forma de exercer a democracia nesse país, a democracia real. Então, esse é um outro fator de dificuldade que o Congresso coloca para a sociedade brasileira, que também precisa ser revisto, porque tem que haver formas mais fáceis do povo ser ouvido quando os parlamentares, passados meio séculos, não fizeram o seu dever de casa. E é isso que eu vim pedir aqui, sensibilizar os senhores, pedir a cooperação de cada vereador que está aqui nesse movimento suprapartidário, que cada gabinete tenha o abaixo-assinado, que além disso os senhores têm lideranças inúmeras nas comunidades, que levem esse abaixo-assinado, que multipliquem, porque é uma causa boa de se falar, é bacana, as pessoas aceitam, as pessoas gostam, elas parabenizam quando a gente chega com essa conversa, com essa justificativa toda, e pedir apoio institucional da Câmara de Vereadores, presidente. Também pediu o apoio logístico no sentido da emissão de material, porque eu estou fazendo isso junto com a Lília, junto com a Estrela de Isabel, de forma voluntária. Não temos nenhum patrocinador oficial, não temos ninguém, temos sim várias pessoas que estão ajudando, como a Prefeitura imprimiu papel, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, enfim, várias entidades aí estão nos ajudando, CDL, enfim, inúmeras que eu não quero mais falar nenhuma para não mencionar. Tem um site, para quem está nos ouvindo, é www.soniamorosoterres.com.br. De propósito, coloquei meu nome no site também para ninguém se apoderar do trabalho, para que ele fique retido de forma técnica, né? E nesse site a pessoa pode imprimir os documentos. Qualquer dono de padaria, Rafa, pode ter lá pode ter a lista de assinatura para o seu cliente, qualquer mercado, qualquer entidade não governamental pode ter, e fazemos assim, colocamos no nosso site o estabelecimento que for o nosso multiplicador, colocamos, não, a padaria do Rafa está nos ajudando, enfim, tem um espaço ali para a pessoa jurídica e tem um espaço também para a pessoa física que faz a fotografia, que tem um caderninho ali, que tem o jogo da velha, eu nunca consigo dizer aquele nome, mas enfim, é isso, senhor presidente, é isso que eu estou pedindo aqui, o apoio dessa casa, e para que Itajaí vá comigo, vá conosco, que esse projeto não é mais da Sônia, da juíza, que esse projeto é de Itajaí, que a gente consiga todas as assinaturas possíveis aqui, nesse município, para dar o exemplo, e que nós todos vamos juntos até o Congresso, de caminhão, levar esse abaixo-assinado e promover essa discussão lá. Essa é a proposta que eu faço, com sensibilidade, com responsabilidade, com respeito às pessoas que são vítimas e apelando à sensibilidade de cada um dos senhores para essa causa, que, como eu disse, já não é mais minha, já não tem fronteiras. Obrigada. Tudo bem, meu.